Eu gostaria de relatar aqui um fato muito importante que aconteceu na minha vida agora há pouco tempo em relação aos meus filhos. Eu, como mãe, sempre tive a visão de achar que os meus filhos estavam bem, estavam ótimos, mesmo porque perante mim eles estavam sempre muito educados. Eu sempre fui uma mãe muito rígida e achava que aquilo estava muito correto. Até que um dia eu fui despertada assim com um telefonema da escola e eu fiquei muito revoltada e cheguei a comentar que não estávamos falando da mesma pessoa, eu e a diretora, porque o meu filho não agia daquela forma e ela me disse que ele estava dando trabalho na escola, respondendo para os professores e tumultuando a sala de aula. E eu naquele momento me recusei, arrumei então algumas, sei lá, não sei se eram desculpas ou se eram realmente verdades, que eu não poderia estar indo na escola, que eu tinha outros afazeres mais importantes. Mas algo me tocou, que eu tenho certeza naquele momento que foi Deus, me tocou muito de eu estar indo nessa reunião. E chegando lá, eu já cheguei querendo confrontar a diretora e dizendo para ela que meu filho não agia daquela forma, que eu conhecia bem o filho que eu tinha, sabia da educação que eu estava dando para ele. E ela mandou eu reparar bem o que eu estava falando e o que realmente estava acontecendo. E conversando com ela, comecei a perceber que, na verdade, eu estava corrigindo tanto ele e dando tantos afazeres corretos para ele, que ele deixou de ser criança e ele estava vivendo uma vida de adulto. E aqueles momentos que ele tinha que ter de criança, ele estava tendo na escola. E comigo ele era um adulto. E na escola ele ia fazer a arte, ele ia fazer as coisas que as crianças fazem. E aquilo me chocou muito, porque entre 400 e poucos alunos, só tinham 40 mães que estavam ali com filhos assim. E eu fiquei muito revoltada. Eu falei, poxa, eu não posso estar no meio dessas 40 mães, meu filho não é assim. E no decorrer da reunião eu comecei a perceber que as outras mães estavam agindo como eu. E Deus me deu assim um toque assim e me mostrou o quanto eu estava vendo o meu filho de uma forma errada. E eu comecei a ver a diferença dele comigo, dele na escola, das coisas que estavam faltando para ele. Quando eu vi algumas mães dizendo que iria umas bater nos seus filhos, a outra colocar de castigo, não que eu esteja dizendo que colocar de castigo ou dar algumas palmadas seja de todo errado. Eu creio que nós pais temos realmente que fazer isso. Mas naquele exato momento, o que o meu filho estava precisando era de uma conversa diferente. E eu então, naquele momento assim, tive um impulso, o Espírito Santo me tocou, eu levantei e comecei a falar. E eu entendi que o meu filho, na verdade, era eu que estava errada, não ele. E eu chamei ele para conversar, e conversei muito com ele, passei para ele tudo aquilo que eu aprendi naquela reunião. E ele entendeu, chorou, me contou muitas coisas que estavam deixando a cabeça dele confusa. E a gente começou a realmente se entender melhor. E aquilo tudo na minha vida fez com que o meu filho visse as coisas de uma forma diferente também. Então a minha reação trouxe uma reação diferente para ele. Ele começou a mudar, ele começou a ver o que realmente estava acontecendo com ele na escola. E ele passava para mim o que estava acontecendo e eu tentava conversar com ele. E eu percebi que não era sempre brigando com ele ou exigindo que ele fizesse algo como eu queria que ele fizesse, mas aprendendo com ele e ele aprendendo comigo. E a gente passou a ter um relacionamento diferente. Eu comecei a mostrar para ele que com os professores também são assim, porque nossos filhos, eles não são dinheiro para depositar na caderneta de poupança que seria a escola e ver o que rendeu no final do ano. E os nossos professores, eles estão lá para ensinar e nós para educar. E eu gostaria que essa lição ficasse para todos. Pare para prestar atenção se você realmente está educando o seu filho da forma correta, porque eu percebi que não estava.